O Santa Cruz parece estar dando um verdadeiro golpe de mestre nos bastidores do futebol nordestino. Rumores indicam que o clube pernambucano teria conseguido a contratação do atacante Paulo Sérgio, um dos nomes mais cobiçados do Náutico, e essa negociação está gerando um rebuliço sem precedentes entre torcedores e especialistas do esporte. A movimentação teria sido feita de maneira sigilosa, sem que os principais veículos de imprensa conseguissem antecipar qualquer pista sobre a transação. Fontes próximas ao clube afirmam que o jogador já manifestou interesse em vestir a camisa coral, mesmo diante de propostas consideradas mais vantajosas de outras equipes da região, o que deixa muitos questionando se fatores financeiros foram realmente determinantes ou se há um apelo emocional, ligado à história do Santa Cruz, que teria convencido Paulo Sérgio a aceitar a transferência. Além disso, especula-se que membros da diretoria do Náutico não estavam totalmente alinhados com a negociação, o que alimenta ainda mais os rumores de bastidores polêmicos. O cenário criado coloca o Santa Cruz em uma posição estratégica, podendo fortalecer seu ataque de forma inesperada, enquanto o Náutico corre para reorganizar seu elenco diante da saída de um de seus principais atletas, o que deve gerar debates acalorados nos próximos dias. A reação da torcida coral tem sido surpreendente, com muitos celebrando a chegada de Paulo Sérgio como um verdadeiro acerto de mercado, mas outros demonstram ceticismo, questionando se o atleta conseguirá se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Santa Cruz. Há polêmica, no entanto, não para nos comentários das redes sociais. Especialistas apontam que a negociação pode ter sido impulsionada por interesses financeiros ocultos, envolvendo empresários e agentes que veem na transferência uma oportunidade de valorização do jogador em curto prazo. Há quem sugira que o atacante buscava uma mudança de ares após temporadas intensas no Náutico, e que a proposta do Santa Cruz, mesmo que não a maior em termos monetários, ofereceu garantias esportivas e estruturais que seduziram o jogador. Além disso, circulam especulações de que o clube coral teria prometido uma visibilidade maior em competições regionais, aumentando a chance de Paulo Sérgio atrair olheiros de times de maior expressão no cenário nacional. Esse tipo de estratégia, se confirmada, demonstra uma inteligência administrativa que combina ousadia e timing perfeito, surpreendendo tanto rivais quanto a própria imprensa, que se vê às voltas com uma negociação que parecia improvável até poucos dias atrás. Nos corredores do futebol nordestino, a transferência de Paulo Sérgio ao Santa Cruz já se tornou assunto quente, provocando discussões sobre a capacidade de planejamento do Náutico e a audácia do clube coral. Analistas destacam que, historicamente, negociações desse porte entre times rivais não acontecem com frequência, e quando ocorrem, geralmente carregam consigo uma série de tensões internas, desentendimentos estratégicos e, muitas vezes, impacto direto no desempenho dentro de campo. É justamente esse cenário que alimenta a especulação sobre os bastidores da negociação. Fontes indicam que reuniões secretas teriam acontecido com o objetivo de acelerar a assinatura do contrato antes que outras propostas pudessem interferir, e que o Santa Cruz estaria disposto a atender exigências específicas do atacante para concretizar o negócio. Alguns observadores questionam se essa ousadia pode gerar efeitos colaterais negativos, como o desgaste da relação com outros clubes ou até mesmo resistência de jogadores e torcedores que veem a chegada de Paulo Sérgio com reservas. Mas a diretoria coral parece confiante de que os ganhos esportivos superam qualquer risco estratégico. Nesse contexto, a contratação ganha contornos quase cinematográficos, colocando Santa Cruz em evidência e reacendendo o debate sobre poder e influência nos bastidores do futebol regional, tornando cada declaração e cada movimento da diretoria matéria-prima para novas especulações. Outra vertente da história aponta para o impacto emocional que a chegada de Paulo Sérgio pode ter no elenco do Santa Cruz. Jogadores mais jovens estariam animados com a perspectiva de atuar ao lado de um atacante experiente e reconhecido, enquanto veteranos podem sentir a pressão de manterem seus lugares em campo diante de uma figura que vem com status de estrela. Esse tipo de dinâmica interna é frequentemente subestimado, mas especialistas alertam que ela pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma contratação de alto nível, ainda mais quando o jogador chega em meio a rumores polêmicos que mexem com a opinião pública. Ao mesmo tempo, o mercado observa atentamente. Há sinais de que clubes de outras regiões já manifestaram interesse em observar de perto como Paulo Sérgio se adapta à nova equipe, o que transforma a transferência em uma espécie de vitrine para futuras movimentações.
Tudo isso reforça a narrativa de que o Santa Cruz não apenas adquiriu um jogador, mas potencialmente alterou o equilíbrio do futebol local, criando tensão, expectativa e debates que devem durar muito além da confirmação formal da negociação, tornando cada treino, cada entrevista e cada gesto do atacante objeto de análise detalhada. O clima de especulação também se intensifica por conta de declarações enigmáticas de dirigentes e representantes do jogador. Alguns sugerem que a assinatura do contrato estaria condicionada a detalhes ainda não revelados, como bônus por desempenho, participação em campanhas publicitárias ou até mesmo cláusulas especiais que garantam visibilidade em competições nacionais. Tais informações, mesmo não confirmadas oficialmente, são suficientes para manter o assunto em pauta, criando uma narrativa que mistura expectativa, mistério e estratégias corporativas do futebol. A imprensa esportiva regional, por sua vez, tenta decifrar o que está por trás dessa movimentação, levantando hipóteses sobre negociações paralelas, influência de empresários e até mesmo rivalidades internas entre clubes que podem ter acelerado a transferência. A especulação alimenta não apenas o debate entre torcedores, mas também análises técnicas sobre como Paulo Sérgio será utilizado pelo treinador, quais posições poderá ocupar e como o time poderá se reorganizar para tirar máximo proveito de sua chegada. Esse tipo de situação, onde a teoria e a prática do futebol se cruzam, é exatamente o que faz com que rumores como este se tornem virais e mantenham a atenção de todo o cenário esportivo, transformando uma simples contratação em um fenômeno midiático. Por fim, a narrativa em torno de Paulo Sérgio e Santa Cruz evidencia o poder que rumores e especulações exercem no futebol atual. Cada detalhe, desde a negociação silenciosa até comentários de torcedores e especialistas, contribui para criar uma aura de suspense e expectativa, que muitas vezes supera a própria análise objetiva do jogo. A polêmica, ao que tudo indica, serve não apenas para gerar engajamento, mas também para pressionar outras partes envolvidas, influenciar negociações futuras e consolidar a imagem de ousadia do clube que consegue atrair um jogador cobiçado em meio a tantas incertezas. Observadores do esporte sugerem que esse tipo de movimentação estratégica, embora arriscada, pode render dividendos significativos se o atacante corresponder dentro de campo, elevando o nível da equipe e a moral dos torcedores. Nesse ambiente, cada gesto de Paulo Sérgio, cada decla. As especulações sobre a chegada de Paulo Sérgio ao Santa Cruz não param de crescer, e muitos analistas já se aventuram a imaginar como será o impacto desse atacante dentro de campo. O que se comenta nos bastidores é que a diretoria coral está planejando mudanças estratégicas no setor ofensivo, aproveitando a versatilidade de Paulo Sérgio para criar jogadas inesperadas e potencializar a presença do time na área adversária. Alguns observadores sugerem que o treinador já estaria desenhando esquemas táticos exclusivos para o atacante, explorando suas habilidades de finalização e movimentação, o que indicaria uma preparação minuciosa para integrar o jogador de forma eficiente. A especulação aumenta ao se considerar que o Santa Cruz poderia estar utilizando essa contratação como forma de enviar uma mensagem direta aos rivais regionais, mostrando força e capacidade de atrair talentos que antes pareciam inatingíveis. Paralelamente, surgem rumores de que o próprio Paulo Sérgio estaria animado com a oportunidade de assumir um papel de protagonista em um clube tradicional, o que reforça a narrativa de que interesses esportivos e desafios pessoais pesaram tanto quanto fatores financeiros na decisão de aceitar a transferência. Tudo isso contribui para que o mercado e a imprensa mantenham os olhos atentos ao Santa Cruz, enquanto cada detalhe da negociação se transforma em matéria-prima para novos rumores e especulações. Outro ponto de especulação envolve o efeito que a chegada de Paulo Sérgio terá sobre o elenco do Náutico. Fontes não oficiais afirmam que a saída do atacante teria gerado um clima de tensão interna, já que outros jogadores teriam se sentido inseguros quanto às posições dentro do time e às expectativas da diretoria. Esse tipo de instabilidade, ainda que não confirmado oficialmente, costuma ser amplificado nas redes sociais e entre torcedores, alimentando discussões acaloradas sobre gestão, meritocracia e prioridades do clube. Alguns comentaristas sugerem que a diretoria do Náutico precisará agir rapidamente para conter a instabilidade, possivelmente buscando substitutos imediatos ou promovendo ajustes táticos para suprir a ausência de Paulo Sérgio. Essa situação cria uma narrativa de disputa indireta entre os dois clubes, onde o Santa Cruz se apresenta como vencedor estratégico e o Náutico se vê pressionado a reagir, não apenas para manter a competitividade dentro de campo,
mas também para preservar a imagem junto à sua torcida. A especulação cresce ainda mais quando se consideram possíveis movimentos de empresários e agentes influentes, que podem estar utilizando a transferência como um exemplo de poder de negociação e visibilidade no futebol regional. A chegada de Paulo Sérgio também desperta discussões sobre seu desempenho futuro e capacidade de adaptação. Há quem acredite que, apesar de ser um jogador de talento indiscutível, o atacante precisará de tempo para se ajustar às novas dinâmicas do Santa Cruz, às expectativas da torcida e às estratégias do treinador, o que poderia gerar períodos de instabilidade temporária. Por outro lado, os mais otimistas defendem que a ousadia da contratação demonstra confiança mútua, e que o jogador encontrará no clube coral o ambiente ideal para evoluir, brilhar e até mesmo se projetar para oportunidades em clubes de maior expressão nacional. Rumores também circulam sobre treinos especiais, acompanhamento de desempenho personalizado e ajustes na rotina do elenco para potencializar a integração de Paulo Sérgio, o que indicaria um planejamento detalhado e estratégico da diretoria. Enquanto isso, a torcida acompanha cada passo com expectativa, comentando em redes sociais, fóruns e grupos de discussão, alimentando uma narrativa em que cada gesto do jogador é interpretado como indício de sucesso ou desafio. É nesse cenário de antecipação e especulação que a história ganha força, mantendo todos os olhos voltados para o Santa Cruz e transformando uma simples transferência em um fenômeno de interesse coletivo. A pressão mediática e o interesse do público também criam um ambiente propício para novas especulações. Jornalistas, comentaristas e influenciadores digitais discutem cada detalhe da negociação, desde possíveis bônus contratuais até interesses ocultos de clubes rivais e agentes do jogador, alimentando uma narrativa em que cada ação do Santa Cruz é minuciosamente analisada. A ideia de que o Clube Coral possa ter planejado a contratação de Paulo Sérgio como um movimento estratégico de impacto psicológico contra rivais regionais circula com força, gerando debates acalorados sobre inteligência administrativa e audácia nos bastidores do futebol. Além disso, surgem teorias sobre como essa contratação pode influenciar futuras negociações, tanto no mercado nordestino quanto em outras regiões, mostrando que decisões aparentemente isoladas podem ter efeitos de longo alcance. É nesse contexto que rumores, especulações e análises ganham vida própria, mantendo a história pulsante mesmo antes do início oficial da participação de Paulo Sérgio em competições com o Santa Cruz. Cada declaração de dirigentes, cada entrevista do jogador e cada reação da torcida se transformam em combustível para novas teorias e discussões. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A adaptação de Paulo Sérgio ao Santa Cruz é outro ponto central de especulação. Observadores apontam que o jogador terá que lidar com expectativas elevadas, pressão da torcida e comparações inevitáveis com temporadas anteriores no Náutico, fatores que podem influenciar seu rendimento inicial. Por outro lado, especula-se que a diretoria estaria oferecendo todo o suporte necessário, desde orientação tática até cuidados extracampo, como acompanhamento psicológico e planejamento de mídia, para garantir que a transição seja suave. Essas informações, mesmo sem confirmação oficial, alimentam rumores de bastidores e discussões sobre gestão esportiva, reforçando a percepção de que o Clube Coral está atuando de maneira estratégica e meticulosa. Além disso, há quem sugira que Paulo Sérgio pode se tornar um símbolo de uma nova fase do Santa Cruz, sendo usado não apenas dentro de campo, mas também como ferramenta de marketing, engajamento da torcida e fortalecimento da marca do clube. Cada movimento do atleta passa a ser interpretado como teste de sua capacidade de adaptação, e cada comentário de dirigentes ou treinadores é analisado como indício de sucesso ou desafio futuro, gerando uma narrativa complexa e envolvente que mantém todos os olhos voltados para o desenvolvimento dessa história. Especula-se ainda que a negociação de Paulo Sérgio possa influenciar o mercado de transferências na região como um todo. Outros clubes estariam atentos aos impactos dessa movimentação, avaliando estratégias para não ficarem em desvantagem e procurando maneiras de fortalecer seus elencos diante do efeito causado pelo Santa Cruz. Fontes não oficiais afirmam que empresários e agentes já estariam sondando novas possibilidades para jogadores de destaque, aproveitando a visibilidade gerada por essa contratação para potencializar negócios futuros.
Ao mesmo tempo, a imprensa esportiva regional monitora atentamente cada passo, criando uma narrativa contínua de suspense, expectativa e análise tática. Rumores sobre treinamentos, negociações paralelas e possíveis ajustes no elenco circulam com força, indicando que a chegada de... Por fim, a história em torno de Paulo Sérgio e do Santa Cruz ilustra como rumores, bastidores e especulações desempenham um papel central no futebol atual. A contratação de um jogador tão cobiçado, em meio a negociações polêmicas e expectativas elevadas, transforma uma simples transação em um fenômeno midiático, capaz de envolver torcedores, imprensa, dirigentes e analistas em uma narrativa contínua de suspense e debate. O efeito psicológico sobre rivais, a adaptação do jogador, o impacto no elenco e a repercussão midiática se combinam para criar um cenário complexo, em que cada gesto, cada palavra e cada movimento se tornam matéria-prima para especulações adicionais. Assim, a história de Paulo Sérgio no Santa Cruz não é apenas sobre futebol, é sobre estratégia, percepção, marketing, poder e paixão, elementos que juntos mantêm viva a atenção de toda a comunidade esportiva, transformando uma simples contratação em uma verdadeira saga de intrigas, expectativas e emoção. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!